Não, esquece ela. Olá, estamos ao vivo aqui no YouTube com a Renata Simon para falar da nossa live de comportamento afetivo. Sejam muito bem-vindos. Eu vou começar também simultaneamente no Instagram, então eu vou pedir uns minutinhos de vocês enquanto vocês estão entrando aí na sala. Olá, Renatinha, tudo bom? Oi, Fê, tudo bem? Tudo bem. Você já entrou no Instagram? Clica lá para eu poder chamar você também. Oi, pessoal, boa noite. Muito bem, a Renata está aqui. A gente vai chamar ela para participar também no Instagram. Então, aguardem só alguns minutos. Agora sim. Muito bom. Boa noite, Rê. Tudo bem com você? Oi, Fê, tudo bem? E você? Maravilhoso conversar com uma das advogadas mais admiradas desse país. Então, para mim é uma honra, um prazer poder, enfim, convidar você e falar com você sobre algo que é tão importante, que é o objetivo da nossa live, né? Desenvolvimento da autoexpressão para ter uma comunicação assertiva, incentivar o desenvolvimento da liderança feminina e também compreender a diferença entre agressividade e assertividade, como a gente pode se proteger dessas falas abusivas, muitas vezes. Então, esse é o objetivo da nossa live. Quem entrou agora e está nos acompanhando, essa é a Renata Simon. Ela é sócia do escritório Cândido Martins Advogados, em São Paulo. Ela trabalha há mais de 15 anos no mercado de fusões e aquisições e já fez também cursos fora, na Universidade de Colômbia. Ela vai contar para a gente dessa experiência. E no meio de tudo isso, ela ainda conseguiu desenvolver aí, ser mãe, né? Desenvolver, que eu falo, é desenvolver a maternidade, que é uma tarefa difícil pra caramba, né, Rê? Então, eu acho que tudo isso já diz muito de quem você é e eu entendo que para chegar onde você chegou, construindo ainda uma família com 2 filhos, deve ter tido aí o desenvolvimento da assertividade, né, Rê? Oi, Fê, prazer estar aqui nessa live com você. Além de amiga querida de muitos anos, você é minha professora de comunicação não violenta, né? Então, uma baita comunicadora e estou super contente da gente estar falando sobre um tema que eu acho que, principalmente para as mulheres, mas também serve para os homens, é muito relevante, né? Que é a Muito. comunicação assertiva, muitas vezes interpretada de forma errada ou conduzida de forma errada. Então, acho que eu estou ouvindo numa época aí de comunicação não violenta e treinamento em comunicação não violenta, né? Sou uma pessoa com uma comunicação assertiva, então acho que é um papo bem enriquecedor. Muito, Rê. Você fez a sua formação inicial como você fez direito, certo? Fez direito. E aí a primeira pergunta que eu tenho é assim: você acha que aprendeu a ser assertiva porque você escolheu essa profissão? Ou a assertividade é uma coisa que te acompanha desde menina porque foi algo assim inserido dentro do seu ambiente mesmo familiar, cultural? Me conta assim, desde quando isso começou? Eu desde menina, Fê, assim, antes de entrar na live, eu fiquei pensando nisso, né? Quando é que a assertividade entrou na minha vida, em termos de comunicação? E eu sou de descendência espanhola com italiano, então é difícil não ser assertivo com essa genética. E eu lembro a minha primeira, retomando assim, né? Quando que eu lembro que eu, que eu fui assertiva? Eu acho que a gente precisa definir aqui para o pessoal que está assistindo a gente o que é assertividade, né? A gente já fala um pouquinho sobre isso, mas eu lembro que eu fui assertiva, eu tinha uns 8 anos de idade e eu me perdi da minha mãe no shopping. E minha mãe sempre fazia, eu e minha irmã, a gente decorar o telefone de casa. Naquela época era telefone fixo. E a gente decorou o número do telefone. Uhum. Quando eu me perdi da minha mãe no shopping,
a primeira coisa que eu fiz foi olhar para um guarda, ir em direção a ele e falar, seu guarda, eu estou perdida, eu preciso achar minha mãe. Se o senhor não achar minha mãe, o meu telefone de casa é 55250510. Até hoje eu sei o telefone de casa antigo. E eu falei isso para ele, eu Caraca, com coloquei... 8 anos. Eu tinha 8 anos de idade, mais ou menos. E então a assertividade sempre teve comigo, né? Sempre foi uma característica minha, para o bem ou para o mal. Uhum. Sim. E você, na sua formação, você teve cursos de assertividade? Você acha que ainda na faculdade, sem ainda entrar no mercado de trabalho, nada disso, eles dão apoio para a mulher que se forma em direito a entender o que é esse comportamento assertivo? Não. A profissão, o advogado, ele é contratado, na verdade, para dar a sua opinião, né? Então, a profissão por si já é uma profissão para você ser ouvido, né? Mas a assertividade, que é a comunicação, na minha visão, é uma forma aberta, honesta e direta de você impor, de você falar os seus interesses, o que você está buscando. Não se treina isso na faculdade. E pelo contrário, eu acho que o mercado de trabalho da qual eu fui inserida, que é um mercado de trabalho bastante masculino, muitas vezes poda a assertividade da mulher, né? Então, a minha experiência profissional, principalmente o profissional jovem, que você ainda tem as incertezas de ser jovem, né? Incertezas da maturidade que a profissão te dá ao longo dos anos, você não carrega isso ainda. Você ser assertivo no mundo, você mulher, ser assertivo no mundo muito masculino, onde muitas vezes eu era a única mulher numa sala de reunião de 12, 10 pessoas, é um exercício difícil, é um exercício difícil. Eu imagino e eu quero explorar muito esse lado, né, do como você soube lidar com isso. Eu acho que muitas mulheres passam por isso e não sabem onde procurar ajuda, não sabem como ser mais assertiva, e a gente vai ajudar essas pessoas, isso é maravilhoso. Eu quero trazer a definição de assertividade proposta por esse livro aqui, que é o Comportamento Assertivo, um guia da autoexpressão. Eu já gosto até do nome, assim, né? Porque é um guia para a gente se expressar melhor, já é um ponto positivo, né? E aqui eles dizem o seguinte, né? A primeira definição é que o comportamento assertivo é aquele que torna a pessoa capaz de agir em seus próprios interesses, se afirmar sem ansiedade indevida, olha a dificuldade, né? Sem ansiedade, expressar sentimentos sinceros, sem constrangimento, e exercitar os seus próprios direitos, sem negar também os direitos do outro. Não é uma tarefa fácil, né, Rê? Não, não é. E aí eu quero que você me conte agora, já que você deu esse exemplo de que você sentou na mesa, né, com 10 homens, o que era preciso fazer em termos de expressividade mesmo? Era preciso aumentar o volume de voz? Era preciso entrar com uma postura de corpo mais ereta? O que você lembra, assim, o que você faz até hoje, né, para justamente impor, não impor, né? Porque acho que para você, no caso, já é uma coisa, já é nata, como você mesmo disse, né? Desde os 8 isso vem com você, mas de alguma forma você faz. O que é, Rê? Olha, Fê, existe 3 tipos, né, de comunicação. Se a gente for pensar em comunicação, e aí mais olhando para a negociação, que é o meu dia a dia do trabalho, existe a comunicação passiva, a comunicação agressiva e a comunicação assertiva. E a comunicação assertiva, os estudos mostram que é a melhor para se chegar num objetivo final, né? Mas é um sweet spot, assim, é um lugar, a assertividade é um lugar que está em constante mutação. Ela não adianta a gente passar uma receita de bolo aqui e falar, olha, se você fizer isso, 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 em qualquer aspecto da sua vida, você vai ser assertivo ao ponto de conseguir os seus objetivos. Porque, por exemplo, os estudos mostram que relacionamentos de longo prazo no trabalho, a comunicação mais passiva, ela é melhor.
né? Assim, do que você ser muito assertivo. Assertivo, muitas vezes, não dificulta esse relacionamento mais interpessoal. Mas, por outro lado, o assertivo, ele consegue o que ele quer de uma forma mais efetiva, né? Então, em que momento usar a sua assertividade? E se você não tem assertividade, quando exercitar ela? Porque a pessoa que não tem assertividade e é uma comunicação mais passiva, né? Tá tudo bem também. Eu acho que ela pode desenvolver ferramentas de ser assertiva em certos momentos que vai fazer muito bem a ela, né? Mas assim, eu acho que o que você falou da honestidade, né? Ser honesto com os seus interesses e colocá-los de forma clara para o interlocutor é muito importante, né? Então, eu acho que a dificuldade de você ser assertivo é você dosar a assertividade para quem é seu interlocutor. Porque uma pessoa que é assertiva como eu, por natureza, vamos dizer assim, cresceu desde pequena muito assertiva, pode parecer para um interlocutor passivo um pouco agressiva até. Então, você precisa dosar, que dosagem, você precisa entender com quem você está falando para dosar a sua assertividade. Mas sim, pensando numa mesa de negócios onde eu era a única mulher com 20 e poucos anos, onde todo mundo ali eram homens do mercado financeiro, por exemplo. O tom de voz importa, sim, né? Numa mesa dessa. Nessa situação, o tom de voz, você ter um tom de voz mais grave ou mais alto, importa, né? A mulher é pouco ouvida, Fê, assim, historicamente, né? A gente é criado para, por exemplo, não sei se temos mulheres aqui no grupo, ouvindo, obviamente, a gente. Quantas vezes você se sente incomodada se você interrompe alguém para você falar, principalmente um homem, né? E quantas vezes você continua falando, né? E ele para de falar? Em que momento que a mulher tem a preferência na fala? Na grande maioria das vezes, não tem. E aí ela soa como insistente, como, às vezes, né, impositiva, mas eu vivi na pele nesses 20 anos aí, contando com estágio e tal, 20 anos de profissão, eu senti na pele, assim, exemplos de clientes que só falavam com homens, por exemplo, da equipe, né? E aí, quando você vive isso, você acha que desculpa interromper você, Rê, mas é importante esse ponto que você colocou. Você acha que eles direcionam o olhar só para o homem, ou eles falam como se estivessem excluindo você da conversa? Esse era o comportamento que aparecia, é isso? Isso. Tá. Isso era a resposta do teu, né, do teu parceiro ali da reunião, ele olha para o masculino, sem dúvida nenhuma. E ao longo do tempo, você vai desenvolvendo certas habilidades, né? Obviamente que a maturidade te traz uma segurança maior para falar, mas eu acho que é isso, é você entender quem é o seu interlocutor e usar a sua assertividade conforme ali na situação que você está. E a comunicação, ela é de todos os jeitos. Você mesmo, né, no curso que eu fiz com você, a comunicação está com os nossos filhos, a comunicação está com os nossos pais, a comunicação está com os nossos colegas de trabalho, a comunicação está com o nosso cliente. E não tem lugar melhor para treinar com os filhos. Eu acho que assim, a comunicação é um bom treino. Então, se alguém quiser treinar assertividade, é um bom treino treinar com os filhos. Você tocou num ponto importante, porque culturalmente a gente tem um desenvolvimento para a assertividade que é completamente inadequado, né, na nossa cultura mesmo. Então, por exemplo, como é que a gente cria as recompensas? Falando de criança, que você tocou agora nesse ponto. Geralmente a gente recompensa ou faz coisas legais para a criança que é comportada e boazinha, né? Automaticamente você está tirando dela o poder de expressividade, de autoasserção, né? De argumentação, claro. Então, olha que irônico isso, né? Quer dizer, eu deveria mais estimular que ele, de fato, expressasse os sentimentos dele, as necessidades dele, o que ele deseja para aquele momento, e não ficar podando a todo momento, ou tentando colocar numa caixa, porque aquilo é o certinho, é o bonitinho, é o comportado, né? Começa daí. No trabalho, também, a gente observa as pessoas com medo
de falar sobre assuntos delicados ou conflitantes dentro da empresa, porque daí vai perder a promoção, ou mesmo vai perder o emprego, então eles preferem silenciar, né? E aí volta com feridas na pele para casa, volta com gastrite, aí começam todos os sinais de doença, e isso é comprovado mesmo, né? Através de vários estudos que eles mostram aqui no livro, pela falta de acertação, né? De não ir direto ao ponto e chegar no que é importante tanto para ele, como falante, como para quem está ali do outro lado escutando. Então, a gente não desenvolve isso, né, na nossa sociedade, e a gente deveria estimular a assertividade no sentido de trazer à tona mais aquilo que sente, o que pensa, de forma clara para o outro, sem melindre. O mais maluco é que, às vezes, as pessoas falam que querem, né, não são assertivas no posicionamento delas, mas esperam do outro uma reação como se o outro soubesse, né? A nossa sociedade vive muito nisso, né? Eu acho, assim, você não coloca de forma honesta, aberta, o que você quer, mas espera que o outro entenda, né? Eu acho que a cultura, eu trabalhei um pouco fora, né, com estrangeiros, morei fora, americanos, e eles são muito assertivos, por natureza, assim, né, também, é uma cultura muito assertiva. O brasileiro se ofende muitas vezes com a assertividade do americano, por exemplo, né, se ofende mesmo. O brasileiro, ele precisa daquela conversa inicial, sabe, da parte do relacionamento interpessoal antes de ir direto ao ponto. Mas também conheço pessoas que nem chegam ao ponto, né? Querem se expressar e não conseguem. E aí, frustração, né? Muita frustração, eu acho, né? Porque acaba não atingindo o objetivo da conversa. Tem um resumo bem interessante aqui, que eu quero compartilhar com vocês, que diz assim: o cara que é assertivo, ele tem um controle muito bom de si nas relações, ele consegue se sentir bem confiante, sem afetação, sem hostilidade. Ele é basicamente espontâneo nas expressões dele. E por isso que ele é admirado e respeitado pelos outros. Quem é agressivo no comportamento é um cara que geralmente gosta de rebaixar o outro, né? Ele tem prazer em ver o cara do outro lado lá sofrendo, né? Daí, basicamente, você nega os direitos de expressão da outra pessoa, o cara se sente humilhado, na defensiva, né? O receptor, estou chamando aqui o cara, mas é o receptor da mensagem. E, embora ela possa atingir os objetivos, que geralmente é agressivo, ele vai para cima e atinge os objetivos dele, né? Um cara bem de, assim, eu faço, eu consigo e eu me orgulho disso. Mas, ao mesmo tempo, mais tarde, ele pode receber vingança. Então, ele não vai alimentando ao longo da carreira dele ou da vida pessoal dele um relacionamento interpessoal saudável, né? Aquele que, a longo prazo, vai se sustentar. A gente nas negociações, a gente treina muito foco nos problemas, não nas pessoas, né, Fê? Assim, menos julgamento com quem que você está lidando e mais foco na questão que vocês precisam resolver juntos, né? Então, a assertividade é totalmente diferente da agressividade, apesar delas andarem muitas vezes próximo. Não vou te dizer que em todos os momentos eu fui assertiva. Tem situações que o assertivo se torna, né, mais... ele tende a ir mais para o agressivo do que para o passivo. O assertivo dificilmente vai ficar no passivo, né? Então, o assertivo, em alguns momentos que a questão, às vezes, né, de tirar do sério, o famoso de tirar do sério, né? Ao longo da minha carreira, poucas vezes aconteceu, mas acontece. Por quê? Porque a outra pessoa também está sendo agressiva. Então, o assertivo, ele precisa, você querendo ser uma pessoa assertiva, você precisa ficar no teu plano, né? Porque se você encontra uma pessoa agressiva, pode escalonar a conversa, pode levar para níveis que não é o objetivo do assertivo.
Mas o assertivo também não vai deixar de pôr a posição dele. Então, assertivo com agressivo tem que tomar cuidado para não elevar o nível da conversa, porque o agressivo começa, de certa forma, a fazer isso, né? A diminuir o outro, a focar na pessoa e não no problema. E aí precisa de um sangue frio mesmo, o assertivo precisa de um sangue frio na hora para dissociar e falar, eu estou aqui para esse objetivo e continuar no trilho ali do que você tinha programado para fazer. Do lado do passivo, eu acho que eu estou num momento, você sabe muito bem, porque você é minha professora disso, eu estou num momento, como eu sempre fui assertiva, num momento de treinamento de comunicação não violenta, né, Fê? E que eu acho que tem tudo a ver com assertividade. Tudo a ver. E deviam dar isso nas escolas, nas faculdades, sabe? Como você consegue ter um discurso não violento, né? Não ser um discurso agressivo e ser extremamente assertivo. Eu acho maravilhoso você trazer à tona isso, porque a CNV, a comunicação não violenta, ela é a abordagem que mais procura se aproximar das pessoas e cuidar das relações humanas. Ela entende que todos nós, sem exceção, temos um ponto comum, são as necessidades humanas universais, né? Então, da mesma forma que o cara que é agressivo e está lá, nervoso, gritando com você na sua assertividade, está tentando manter aquilo, sem ser grossa, né? Vocês devem pensar que existe um ponto comum, existe a necessidade humana universal que deve atender vocês dois ali no meio. E achar esse ponto no meio da emoção ali é algo bem desafiador. Mas por que é tão importante a comunicação não violenta vir à tona, né, para ajudar a gente nisso? Porque ela tem 3 pilares que são fundamentais: a autocompaixão, a empatia e a autenticidade. Então, o primeiro ponto, quando eu falo de autocompaixão, é eu me perceber, né? Como é que eu estou nesse diálogo aqui? Eu entrei numa mesa, como você disse, né, com 11 homens. Poxa, se você não tiver o mínimo de autocompaixão, de falar, nossa, eu sou minoria aqui, vai ser puxada essa reunião, né? Assim, vou ter que interromper realmente algumas vezes. Se você não tem essa autocompaixão, você nem começa, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. A empatia passa por você se colocar também e oferecer escuta, né, bem ativa para essa questão do outro, o problema do outro, para o que ele te traz, né? E, por último, a autenticidade, que aí vem muito da expressão autêntica, é eu falar exatamente aquilo que eu estou pensando, eu descobri nesse quase 1 ano e meio aí, participando de grupos de comunicação não violenta, que a gente é meio ignorante emocional, assim, de verdade. Não posso generalizar, tá? Eu vou tirar essa fala e vou falar por mim mesmo. Assim. Eu aprendi durante esse 1 ano e meio que eu acho que eu não conhecia, não sabia nomear todos os sentimentos. Os sentimentos, exatamente. E para ser autêntico, para poder se expressar bem, a gente precisa aprender a nomear isso, e falar mais sobre isso, né? Obviamente não na mesa de reunião, talvez, mas você aceitar isso, conversar com alguém sobre, já te deixa mais fortalecido e mais preparada para você entrar com a sua assertividade, né? Então, a CNV é maravilhosa nesse sentido, né? Agora, vamos dar um exemplo prático aqui. Eu tentei contar uma história bem lúdica, assim, de um exemplo clássico que acontece. E aí vou pedir para você tentar transferir isso para o seu universo, que é o universo corporativo, e também dar um exemplo, pode ser? Vamos lá. Então, vamos lá. Cheguei num restaurante, pedi uma carne mal passada. Tá bom? Comportamento passivo. A carne chega, eu olho para a carne, eu vejo que não está no ponto que eu pedi, mas eu falo, tá ótimo, não, tá tudo bem, tá uma delícia, vamos comer, vamos... Aí você sai de lá com aquele mal-estar, que você não comeu bem. Acabou nem jantando direito. Não é a carne que você queria, você fica remoendo isso o dia inteiro, né? Agora vamos para o oposto, o agressivo. Tá? O cara está no restaurante, ele pediu a carne mal passada, chega lá uma pedra, um bife duro. Ele
chama o garçom, ele é altamente agressivo, né? E aí a culpa não é do cozinheiro, a culpa é de todo mundo. Você é um tutor, aí começa, você é um imbecil, você é um incompetente, eu pedi a carne, você não me trouxe a carne, isso é um absurdo, você quer eu vou detonar vocês no booking, aí pronto, acabou, né? Assim, ele também fica extremamente enfurecido, sai de lá da vida, não é saudável. E não conseguiu, né, chegar no ponto de fato que ele queria. Ele comeu a carne, enfim, depois comeu, mas o cara fosse de novo, mas ele comeu com raiva, né, atrasou e tal. Agora, vamos pensar no assertivo. O que o assertivo faria nessa situação? Ele chamaria cordialmente o garçom, conversaria, olha, por favor, eu pedi e tal, não veio do jeito como eu queria, você pode, eu tenho horário, vamos tentar fazer de um jeito como eu fico satisfeito, vocês também, e tudo certo. Ou seja, ele chega num ponto que é comum, né? E ele sai satisfeito, o cara volta, traz, ele agradece, ele come bem, está tudo ok. Como é que eu posso trazer um exemplo aqui para as pessoas do universo corporativo, né? Uma situação talvez que você já tenha vivido e que você observou, né? O passivo, o agressivo e o assertivo. O assertivo, em todos os aspectos da negociação, ele constrói pontes, né? O agressivo destrói as pontes e o passivo não as constrói, né? Assim, é isso. Na mesa de negociação tende a ser isso, né? Então, o passivo, se você coloca algum ponto para ele, ele sabe que ele não aceita, mas ele não põe o ponto dele. E aí você perde tempo, na verdade, na negociação, até entender o interesse real dele, né? Porque o passivo, muitas vezes, não expõe o real interesse dele por medo de perder a conexão interpessoal, de verdade, assim, né? São pessoas que têm uma predisposição a manter relações interpessoais do que conseguir os objetivos. E é muito nobre isso, não é um defeito você ter um posicionamento passivo. Mas na mesa de negociação isso pode atrasar muito e perder o tempo das partes, muitas vezes, porque não está claro qual que é o interesse daquela pessoa. A mesma coisa da carne, você não sabe se ela está gostando ou não está gostando. Você vê que ela encosta no prato, come um pouco, mas você não sabe se ela é uma pessoa que come pouco ou simplesmente não gostou do prato. É a mesma coisa na negociação. Você não sabe se a proposta está boa para ele ou se ele está insatisfeito, se ele é assim, sabe? Então, a falta de possibilidade de leitura da pessoa, né? É um exercício forte. Assim, quando você encontra alguém passivo na mesa de negociação, você tem que fazer muito mais perguntas, você tem que deixar um ambiente muito mais tranquilo, é muito mais procedimento, então você não pode tentar resolver tudo na primeira hora, porque o passivo não vai resolver tudo na primeira hora. Não dá ultimatos na negociação, então passivo com ultimatos ele vai fugir. Então, isso é o passivo, né? O agressivo, ele destrói pontes, tentando alcançar, né? É muito louco isso, né, o ser humano, porque ele está destruindo a empatia, porque é basicamente isso que o agressivo faz, ele destrói a empatia numa mesa de negociação, achando que vai conseguir o objetivo dele. A depender do que está na mesa, é possível que ele consiga o objetivo dele, né? A depender do custo daquela pessoa sair da mesa, é possível que mesmo com agressividade ele consiga. Mas foi o que você falou, é num curto espaço de tempo. É a mesma coisa que o garçom. A próxima vez que aquele cliente vir naquele restaurante, o garçom já não vai atender ele com o mesmo, com o mesmo carinho, com a mesma vontade. Ou uma loja, um lojista, né? É a mesma coisa. Então, se é uma pessoa que precisa construir relações comerciais, né, na carreira, é muito difícil você fazer relações de longa data. Mas sim, o agressivo muitas vezes consegue o que quer, a depender de como é a situação da negociação. Perfeito, Renata. Muito bom os exemplos. O pessoal está no chat aqui falando, adorei, fantástico, que exemplo bom, amei a analogia, construindo a ponte com conhecimento.
Teve gente que adorou isso, o Fábio Salomão comentando aqui. Muito legal, muito bom. As pessoas podem, inclusive, mandar perguntas no chat, que no final aqui da nossa live a gente vai guardar uns minutinhos para poder tirar eventuais dúvidas de vocês, tá bom? Então, fiquem à vontade para perguntar aí no chat, eu estou atenta aqui. Vamos lá, Rê. Você, na sua vida profissional ou pessoal, você já passou por alguma situação em que você pensou, eu estou sendo assertiva, mas no fundo você foi grossa mesmo? E aí, como é que você... Vezes, com os filhos, por exemplo. Acho que filhos é um bom exercício, né? Porque você quer ser assertiva, mas eles testam sua paciência, né? Quem tem filhos aqui não sabe disso. Eles são bastante questionadores, né, do status quo, enfim. E muitas vezes eu acho que eu exagerei e virei agressiva na comunicação. É isso e pronto, eu sou a mãe, acabou, tem que me obedecer. E deixa de ser assertivo e passa a ser agressivo, né? E a gente, inclusive, conversa muito disso na comunicação não violenta. Eu acho que os filhos são um bom exercício para a gente de testar a comunicação não violenta. Você consegue fazer comunicação não violenta com o seu filho, né, e ser totalmente empático o tempo inteiro e ouvir as questões deles o tempo inteiro. É um exercício, de fato, que você pode carregar para sua vida inteira. É uma boa escola. Então, várias vezes. O que a gente está falando aqui é muito fácil falar da assertividade, né? A gente sabe os benefícios que a assertividade tem, mas a gente é ser humano, cada dia a gente está de um jeito, né? A gente recebe, ainda mais nesse mundo de pandemia, eu estava conversando também sobre isso, né? Bombardeado de notícia ruim o dia inteiro. E como é que a gente fica com um espírito positivo, assertivo, empático o tempo inteiro? E tudo que vem é muito negativo, né? Então, perceber que tem horas que você, de fato, está simplesmente reagindo com o ambiente, não só eu sou Buda, que você é assertivo o tempo inteiro. Eu não consigo, entendeu? Obviamente, a gente tem vários estados de humor, né, de situações e tal. Mas a sua linha mestre, né, deveria ser única, né? E você perceber, a percepção, né, Fê, mais do que perceber os sentimentos, identificar, ver quais são suas necessidades poder falar e impor os seus pedidos, né? Porque o que a gente faz, geralmente, é só o pedido final, como fica quieto, estou preocupado, né? Vai logo lá para a aula que começou, por exemplo. Né? A gente dá ordem, mas tem toda uma etapa anterior a isso, e eu falar para ele, olha, filho, por exemplo, né? A gente está falando deles aqui, filho, hoje eu sei que você tem aula online, eu também tenho algumas reuniões aqui importantes. Vamos fazer uns combinados? Olha, a mamãe, quando está online, tem necessidade de silêncio, de colaboração, então falar sobre as suas necessidades, né? Elencar elas, eu tenho necessidade disso. E você, filho, tem necessidade? Eu tenho necessidade de você 100% do tempo, mamãe. Não, filho, mas eu não vou poder estar 100% do tempo. A mamãe está falando que eu vou estar dividida aqui na questão. A gente pula essas etapas, né? Pula. De explicação e de falar das necessidades, simplesmente vai direto para aquilo que é ordem. Então, por isso que eu amo a frase que eu aprendi com a Daniela Pinocchi, que é empatia ganha tempo. A gente faz o oposto. É verdade. A gente vai para essa parte de ordem, a gente fica nisso na vida, quando na verdade se você fizesse a demonstração dos seus sentimentos, das suas necessidades, e finalmente o pedido, você ganha muito tempo, porque fez combinado, ele não vai entender isso. Óbvio que tem vezes que sim, né? A gente sabe que... Eu estou vendo aqui a mensagem do Clex, do Luiz Clex. O comunicador não violento no homeschooling é um zen budista, exatamente. Eu acho que o homeschooling é assim, é um exercício de comunicação não violenta dificílima hoje para as famílias, né? Porque acho que não tem uma pessoa que, em certo momento dessa pandemia, não teve o seu momento de... né? Claro, sem dúvida.
Muito bom. Agora, assim, eu quero compartilhar aqui também com você. Ontem eu tive com uma palestrante, que inclusive ela está fazendo a palestra dela hoje. Ela trabalha no canal Bloom. E, para quem não conhece, vale a pena, o canal Bloom é uma plataforma que auxilia empresas e pais a fazerem essa ponte. Então, eles têm dentro da plataforma do canal uma série de especialistas que apoiam a mãe desde o momento em que ela planeja ter filho até a idade que o filho tem lá, os seus 6 anos. E aí ela trouxe um dado que eu fiquei bem assustada, que a mulher, quando ela decide ser mãe, 50% das mulheres desistem da carreira, para começar. Assim. Na hora que ela pensa em ser mãe ou assume esse papel de maternidade, 50% desiste. E no cenário de pandemia, apenas 25%, ou seja, um quarto das mulheres permanece trabalhando. Né? Eu fiquei bem impactada assim, com esses dados e falei, nossa, que loucura, né? Você vê, a gente já não tinha essa opção antes, agora com a pandemia ainda piora. Né? Então, até que ponto, Rê, você entende que passa pela assertividade, assim, essa coisa de conciliar? Você viveu muito isso, né? Assertividade também tem a ver com dizer não para algumas coisas, dizer sim para outras, e conciliar carreira e maternidade. Assertividade passa por aí? Não necessariamente, eu acho, Fê. Eu acho que o equilíbrio da vida pessoal e profissional abate em todas as mulheres, não só quem é assertivo ou agressivo ou passivo. Mas, de fato, aí desviando um pouco do assunto, mas é um assunto que muito me interessa. A pandemia veio dar um retrocesso na mulher no mercado de trabalho de décadas. É isso que a gente vai viver. De fato, está havendo um êxito das mulheres no mercado de trabalho para cuidar da casa, dos filhos, em razão da pandemia. Então, mas acho que isso bate em qualquer mulher. Eu, por experiência própria, também tive minhas dúvidas quando eu tive meus filhos, desacelerei na carreira na época, e sou uma pessoa assertiva. Então, acho que são coisas que podem conviver, esses conflitos, né? Tem umas pessoas que estão mandando aqui no Insta. Muito bom. A Flá tá aqui, minha irmã. A minha irmã falou, a Flávia, assim, tem muita gente que não sabe o tipo de comunicador que é. Isso é verdade, isso é muito verdade, assim. Dificilmente você, ainda mais jovem, começando no mercado de trabalho, tem percepção de que tipo de comunicador você é. As escolas não te treinam para ser um comunicador, você não tem aula disso, você não tem uma discussão do que é comunicação assertiva, violenta, ninguém te ensina isso, você é criado naquela família que te cria de um jeito. Então, é verdade, sim. Assim, acho que tem uma boa parcela das pessoas que não tem noção de que tipo de comunicador é. Né? E importantíssimo identificar que tipo de comunicador você é. Muito e se você importante. quer desenvolver outras habilidades, né? Sem dúvida. Até porque quando você reconhece o seu estilo, você passa a agir de forma complementar, né, ao estilo do outro. Eu estou conversando com uma pessoa, por exemplo, que é analítico, e eu já reconheço isso através da fala dele, dos trejeitos, do que ele traz de material. Eu não vou ficar no meu estilo expressivo, falante. Eu preciso trazer para esse analítico números, gráficos, dados, né? E existe hoje uma ferramenta que é o teste de estilos de comunicação, que é importantíssimo de ser aplicado, usado, para você reconhecer o seu estilo e passar a agir de forma complementar nas situações. Né? Se eu estou com um cara que é extremamente controlador, ele não vai ter uma agenda super flexível e falar com você por horas. Né? Tem um exemplo, na época que eu estava fazendo treinamento no Bradesco, e eles treinavam os consultores de vendas, lá, gerente do Bradesco, para fazer visita para o cliente, né? E aí ele conta que ele foi para um diretor e o cara sentou e começou a falar de futebol. Ele achou aquilo super interessante e prolongou a conversa. Quando ele começou a falar das coisas do Bradesco, o diretor olhou para ele e falou assim, então, seu tempo acabou. A gente falou tanto de esporte. Então, você imagina, né? Você cair nessa falação de sedução,
E quando você vê, você foi seduzido por uma coisa e não falou realmente o que você queria, né? Porque tinha pouco tempo e você não respeitou isso do estilo do seu interlocutor. Então, é legal que vocês fizeram isso. Fábio Agora, fez quem são as mulheres que você se inspira? Oi, só respondendo uma outra pergunta do Fábio aqui. Tá. Vocês acreditam que as redes sociais libertaram o comunicador violento escondido em muitos? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, né? A violência por rebanho, você tá lá escondido ou numa conta falsa, ou num movimento polarizado como a gente vive hoje no país, né? Que são grupos que se polarizam e não querem nem ouvir o que o outro tem a falar, e é agressividade pura, né? Porque não é assertividade, né? Deixa de ser assertividade a partir do momento que você não tem o menor interesse no que o outro vai falar, né? Então, acho que o Fábio Salomon colocou, sem dúvida nenhuma, a comunicação nas redes sociais está cada vez mais violenta, e são pessoas que se escondem mesmo por trás das redes sociais para fazer esse movimento violento aí, né? Para se expandir de forma agressiva via redes sociais, onde ele se sente protegido aí, de certa forma. Mas faça a pergunta aí, Fê, que você ia me falar. Bom, eu queria que você me dissesse em quem que você se inspira, se tem algumas mulheres comunicadoras, ou homens também, mas assim, como a gente começou defendendo aí um pouco da bandeira das mulheres, eu queria que você me falasse se você se inspira e quem são essas pessoas, em termos de assertividade. Em termos de assertividade, acho que Michelle Obama acabei de terminar o livro dela. Eu acho que é uma assertividade muito positiva, sabe? É uma mulher muito assertiva, muito objetiva, e eu acho que ela faz de uma forma graciosa, assim, né? A assertividade dela. Então, eu acho que Michelle Obama, eu diria, eu acho que é uma assertividade que eu admiro. Muito boa. E a gente fala muito assim, porque as mulheres é que falam muito, as mulheres não conseguem ser assertivas, mas você já conheceu também no seu ambiente de trabalho, no ambiente corporativo, homens pouco assertivos? Sem dúvida. Vários também. Eu acho que a comunicação, ela não é só focada em gênero aqui, né? Obviamente a gente está duas mulheres falando das experiências próprias, né? Mas eu acho que as questões de comunicação, elas estão dos dois lados, né? Eu acho que o homem, né, pensando aí no mercado de trabalho, ele teve mais liberdade de discurso, né? Mais do que as mulheres historicamente, né? Se você for ver historicamente. Hoje eu percebo muito menos isso, né? Um respeito muito maior, a partir do momento que as mulheres estão fazendo ascensão nas carreiras, ocupando cargos relevantes, mostrando que são capazes. Eu acho que isso tem diminuído, de certa forma, mas os homens também enfrentam, porque não necessariamente só mulheres não vão ser assertivas, homens também, tem homens comunicadores passivos, né? Sim, sem dúvida, tem sim. Eu queria ouvir a sua percepção, mas sem dúvida tem mesmo. A cultura impacta muito também, né? Culturas orientais, por exemplo, né, tendem à passividade. Muito bom. Tem um dado bem interessante, Rê, que mostra, né, o quanto a gente cresceu. Em 1950, existiam apenas 13,6% de mulheres economicamente ativas, né? Em 2010, isso triplicou, passou para 49,9% o número de mulheres economicamente ativas, trabalhando, se movimentando. E um outro estudo recente mostrou também que mulheres com cargo de CEO subiu de 11% para 16%. Então, essa parte de desenvolvimento de liderança feminina, várias coisas que eu li mostram o quanto é importante a gente, de fato, ter exemplos, né, de liderança feminina e de como essas pessoas desenvolveram, cresceram na sua carreira, para que elas possam seguir também esses exemplos, né? Então, como você mesmo trouxe, a Michelle Obama, e
nós aqui do grupo Fale Bem trouxemos você, porque a gente acredita que você é um exemplo de liderança feminina, super importante. E aí, por último, assim, eu queria entender se você consegue definir claramente a diferença entre ser assertivo e ser agressivo. Eu gostaria que ficasse bem claro para as pessoas, para que elas identificassem quando estão diante de um comportamento agressivo e de que maneira elas podem se proteger, sabe? Então, quando você passou por isso, o que você fez para se proteger? Você pôs limite? Você falou, não, até aqui sim, aqui não. Como que você fez para parar? Então, primeira pergunta, o comportamento agressivo, diferente do assertivo, vamos definir o assertivo para quem não pegou lá no começo, né? O assertivo é você expor de forma aberta, honesta e direta os seus interesses, respeitando o interesse do outro, né? Então, isso é ser assertivo. Você expor os seus objetivos, o que você quer, os seus desejos, mas respeitando a posição do outro. O agressivo, ele impõe os seus interesses e desconsidera o interesse do outro, né? E além, ele acaba com ele não existe empatia no agressivo, né? Não existe escuta no agressivo, existe atingir foco na pessoa e não no problema. O assertivo, ele foca no problema e não nas pessoas que estão naquele lugar, né? Então, não existe julgamento no assertivo, julgamento pessoal né, de quem que está ali como interlocutor. O agressivo, ele às vezes ele faz até comentários sobre características do interlocutor, né? Então é bem diferente. E infelizmente as pessoas confundem a assertividade com a agressividade, né? Ainda mais no Brasil, assim, as mulheres que são assertivas, de certa forma, essa daí é escandalosa, essa daí fala alto, essa daí fala o que quer. Quando, na verdade, a pessoa está sendo assertiva, respeitando a opinião de todo mundo na mesa. Então, a gente vem de uma cultura que o assertivo é visto um pouco de forma ruim, né? Culturalmente, a gente vive hoje num lugar onde o assertivo não é visto de forma tão boa assim. Diferente de outros países, como os Estados Unidos, onde a grande maioria é assertiva. Tem muita gente agressiva, sem dúvida nenhuma. Mas eu diria que são essas as diferenças. Agora, como é que você faz, Renata, quando você está num ambiente que você percebe que a pessoa foi agressiva e você quer parar? Olha, eu vou dizer o que eu deveria fazer, tá? Porque eu acho que é difícil, gente. Não é uma coisa... Você lidar com um agressivo... muitas vezes ele consegue quebrar essa barreira de proteção que você faz. Mas os americanos falam assim, go to the balcony, né? Tem essa frase, go to the balcony. Quando você está numa comunicação muito agressiva, onde o teu interlocutor é muito agressivo, eles falam, go to the balcony, vá para a varanda, tipo, respire, tipo, pare aquilo, sabe? Ótimo. E não replique, né? Então, assim, tá tudo bem você não replicar imediatamente, tá tudo bem você respirar e sair daquela posição e ver a coisa mais... Go to the balcony nada mais é do que veja de longe o que está acontecendo. E isso é fácil falar, difícil fazer, né? Para qualquer relação humana que você esteja, não só de negócios, né? De negócio talvez um pouco mais fácil, porque você também emocionalmente não está vinculado com outra pessoa, mas em relações com vínculos emocionais é super difícil você go to the balcony no meio de uma discussão. Então, eu diria que é isso, assim, o replicar a agressividade é o pior caminho. Perfeito, muito bom. Eu tinha, acho que uma dica preciosa, principalmente para quem negocia. Tem muito nas negociações, e com os filhos também, os ultimatos. Os agressivos, eles dão um ultimato. Que é, ou é isso, ou eu vou embora. Ou é isso, ou eu levanto a mesa. Ou é isso, ou... né? São os famosos ultimatos nas negociações. E aí, eu tinha dúvida na minha vida profissional, como que você lida com um ultimato?
que é uma agressividade, tá certo? A pessoa vira e fala assim, se você não aceitar isso, eu tô fora, e sai. Isso é uma técnica de negociação, tá? Não necessariamente a pessoa está sendo agressiva porque ela é agressiva. Às vezes a agressividade ela está usando como mecanismo para alguma coisa. O ultimato é uma ferramenta agressiva da negociação. E aí eu tive um professor de negociação que falou, o que vocês fazem quando vocês recebem um ultimato? E ele falou, ignorem. Ignorem o ultimato. Literalmente, ignorem o ultimato. A pessoa que dá um ultimato, ela, na grande maioria das vezes, não vai não é um ultimato. E se você escalar para o ultimato, acabou a relação, destrói a relação. Se você falar, então tá bom, então eu vou levantar também e ir embora, acabou a relação, vocês não constroem nada. Então, quando alguém viver uma experiência de ultimato e você querer continuar na mesa, obviamente, né? Também a pessoa pode falar, então tá bom. Beijo, tchau, aquele abraço, tô indo embora. Mas se ela quer ficar na mesa, ignore. Adorei, muito bom, adorei, muito bom. Ótima dica. Eu vou ler aqui algumas informações que faltam 5 minutos para a gente terminar, tá bom? A nossa live foi maravilhosa até aqui. Vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas e ver como é que a gente pode ajudar. A comunicação assertiva na mulher às vezes é confundida com agressiva, a gente acabou de falar disso. Esse tipo de comunicação que tem a ver com assim, ok, a gente também já falou. Abafado o seu som para mim. Essa daqui é muito boa. Olha, quando o seu chefe tem um estilo de comunicação diferente do seu, o que fazer? Na verdade, isso é maravilhoso, né? As pessoas terem estilos de comunicação diferentes do seu, isso é muito bom, não é ruim. O desafio é você descobrir qual é o dele, né? Entender qual é o seu, para daí sim você montar a sua estratégia de comunicação. Então, por exemplo, se você tem um chefe muito... Bom, geralmente quem chega na posição de liderança, né, isso é um fato já, dificilmente tem um comportamento passivo. Então, se você tem um chefe, provavelmente ele é controlador e você também. Então, controlador com controlador vai dar atrito, para saber a hora de ceder. Se é um controlador e um analítico, a gente vai precisar entender o que você pode mostrar para o seu chefe analítico, como eu disse, né, os detalhes, os números, o cuidado com o relatório que tem que ser minuciosamente descritivo. Se você é controlador, você é mais focado em resultado, você não quer ficar olhando tanto detalhe. Então, às vezes você tem um chefe que é analítico, você vai precisar, para conversar com ele, mostrar mais esse seu lado, que você vai ter que trabalhar internamente, mais apegado no detalhe, para poder ter uma conversa, senão vocês não terem atrito. Né? Então, é muito importante conhecer o estilo do outro. Agora, vamos ver o que mais aparece aqui. Vamos ver o Hélio. Parabéns, Renata, boas dicas. Melhor dica, aguenta firme no ultimato. Muito bom. O pessoal adorou aqui essas dicas. Sensacional. Muito bom. Bom, para terminar, eu quero compartilhar com vocês, e com a Rê também, que foi feito um estudo pela Cláudia Pacheco, e ela pesquisou 123 mulheres brasileiras em posição de liderança. E ela percebeu, através desse estudo, ela aplicou um inventário de assertividade, e a finalidade era identificar, né, quais eram as áreas de força, de fraqueza dessas mulheres e a autopercepção em relação à assertividade, passividade e agressividade. 70% das respondentes desse questionário têm estilo de comunicação assertivo. Então, é o que a gente falou, né? Se você vai, de fato, assumir posições de liderança, você vai precisar desenvolver essa comunicação, esse comportamento mais assertivo. E mais, a prática do comportamento assertivo, ela trouxe uma melhora no desempenho social. Porque essas mulheres, elas foram estimuladas a ter um mindset de crescimento e de busca de solução e resolução de conflitos. Foi muito o que você falou, né, Rê? Para não ficar ali sem querer fazer nada, né? A mulher que é assertiva, ela busca isso.
E a assertividade, como a gente disse, é o ato comunicativo em que as pessoas se sentem vistas e valorizadas. Eu escuto as minhas necessidades, mas eu também escuto as do outro. E se não há clareza por algum motivo, é importante que vocês busquem essa clareza. E assim a gente consegue, então, finalizar a nossa live, dizendo que tem como, né? O mais bonito disso tudo é que algumas pessoas nascem assertivas, outras podem desenvolver a assertividade. Eu agradeço super as suas dicas valiosas aqui, a sua participação, você foi muito, muito maravilhosa. Obrigada a todos aí. Está assistindo a gente também, bacana. Muita gente, se tiverem dúvidas, quiserem mandar e-mail, pode mandar para contato@falebem.net, tá bom? Vocês podem mandar dúvidas, eu converso com a Renata e a gente devolve para vocês, tá? Um beijo grande, boa semana para vocês, bom finalzinho, né? Amanhã já é feriado, né? Amanhã começa essa loucura. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.